Diretor do Palmeiras confirma prioridades de mercado do Verdão nessa próxima janela de transferências do meio do ano. E anotem, Fabinho tem proposta na mesa, segundo ele, e o Nino, todo mundo já sabe que é o principal alvo do Alviverde imponente para essa próxima janela. Vamos repercutir isso, informação muito importante para o torcedor do Palmeiras. Vamos falar sobre renovação do menino Alan. Eita, reviravolta com o negócio de Paulinho. Os caras vão me bater agora por causa do negócio do Paulinho. Mas a gente precisa repercutir. A gente sempre preza pela realidade e pelo andar dos fatos que vão sendo trazendo para nós. Vamos trazer essa sobre o Paulinho. Vamos falar do Tigrinho, que preocupa para a sequência da temporada. E vamos falar também um pouquinho de Allianz Parque. O Palmeiras pode estar voltando à sua casa dentro em breve. Antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal, seu like. Você que é da casa, já chega sentando o dedo no botão do like, você ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Lembrando sempre, aqui tem a lojinha do canal para você adquirir excelentes produtos da Sociedade Esportiva Palmeiras por um preço que cabe no seu bolso. Você pode parcelar em quantas vezes você quiser, sem acréscimo nenhum, e de quebra qualquer produto que você comprar, você ajuda o canal com sua produtividade, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, e eu já quero começar falando sobre Allianz Parque. O Palmeiras se reapresentou, Palestrino, nessa última terça-feira, após ter campeão paulista de 2026, mas em um ambiente diferente do usual. No nosso querido Allianz Parque, a equipe treinou no estádio pela primeira vez após a reforma do gramado para fazer o reconhecimento de campo antes de retornar à sua casa. A equipe retornará ao Allianz Parque no domingo, quando recebe o Mirassol pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vai ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco da Gama pela quinta rodada da competição nessa próxima quinta-feira. Flaco Lopes, que está numa ascensão no Palmeiras neste ano de 2026, esteve no estádio junto com seus companheiros, recém-premiado como craque do Paulistão, falou sobre o novo campo e a volta ao Allianz Parque. Palavras do Flaco, coloco na sua tela. Foi muito boa a nossa volta, já estávamos esperando há alguns meses voltar a jogar aqui. É muito especial sempre para nós jogar na nossa casa e o gramado está espetacular, está muito bom. A cor também foi acertada, parece muito com um gramado natural. Será positivo para os nossos jogos. Fecho aspas para o Flaco Lopes, elogiando o retorno do Verdão aos gramados. Então já vem se confirmando tudo que a gente vem falando aqui no canal. Aquele barro que parecia que tinha no Allianz Parque ano passado, isso vai acabar, tá bom? Tapetinho mesmo pro pessoal praticar um excelente futebol, e eu acredito que vai ter uma excelente drenagem em dias de chuva. Vamos aguardar, já acredito, não vi ainda, mas eu acredito que já foi aprovado pela FIFA. Palmeiras deve voltar ao Allianz Parque no próximo domingo. Quero saber muito o que vocês pensam sobre o assunto, usa aí o espaço para comentários. E vamos falar do Tigrinho, né? Teve esse retorno aos gramados do Allianz Parque. O Palmeiras, após comemorar o Campeonato Paulista, volta aos gramados nessa próxima quinta-feira contra o Vasco. Nós já falamos isso para vocês. Entretanto, o Palmeiras tem uma grande preocupação com a escalação do professor Abel Ferreira. O menino Tigrinho, Vitor Roque, virou dúvida para esse duelo contra o Vasco da Gama. O camisa 9 alviverde foi herói no duelo decisivo contra o Novo Horizontino, jogou pra caramba, porém precisou se superar para poder ser escalado na final do estadual. Ficou em xeque na lista do Abel por conta de lesões que sofreu na semifinal diante do São Paulo. O Vitor Roque confessou que jogou sob efeito de remédios nessa última partida contra o Novo Horizontino. É um detalhe que eu gostaria de frisar novamente para vocês. Como ele apresenta um notável desgaste, Palestrino, tem grandes chances do jogador ser poupado neste jogo contra o Vasco da Gama. Mas há um fator nessa situação que preocupa o próprio Vitor Roque, uma possível chance na seleção brasileira. O atacante segue no radar do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra a França e a Croácia no fim deste mês de março. A lista sai na próxima segunda-feira, dia 16, e até lá restam apenas 2 partidas apenas para convencer que merece lugar na convocação. E aí como é que faz? O cara
precisando se recuperar de desgaste, mas precisando mostrar futebol para ir para a seleção. É difícil essa situação do Vitor Roque. Vamos ver o que o Abel vai adotar para essa situação. Na última terça-feira, dia 10, o atacante nem apareceu no treino com o grupo no Allianz Parque. Como já falei para vocês aí que o elenco treinou por lá, o Vitor Roque não esteve presente. Ele ficou na academia de futebol entregue ao trabalho regenerativo. Se não entrar em campo contra o Vasco da Gama, vai restar apenas o duelo contra o Mirassol no próximo domingo para tentar chamar a atenção do Carlo Ancelotti. Essa informação foi divulgada pelo UOL Sports. Então, uma situação bem complicada. Se o cara se arrisca, mesmo com dores jogando, para tentar convencer o Ancelotti, ele pode desfalcar o Palmeiras e desfalcar também a seleção, caso ele tenha algum tipo de lesão. Se ele deixa de jogar, ele não é visto pelo Ancelotti. Então é uma decisão muito complicada, apesar de ser difícil, eu acredito que ele deva prezar pela saúde física dele, tá? Se tá com dores, não tem como, acho melhor fazer o trabalho regenerativo. Essa é a minha opinião. Quero saber de vocês. Postem aqui nos comentários, o Palmeiras não deve ter o Vitor Roque contra o Vasco da Gama. O máximo é o Tigrinho estar no banco de reservas e ser poupado. Deve entrar aí, quem sabe, no segundo tempo. Vamos falar também do menino Alan. O Palmeiras está decidido em manter a sua cria da academia no elenco e já encaminhou mais uma renovação de contrato com o jovem meia. Após uma reunião considerada positiva, Palestrino, entre as partes nessa última semana, a CEP e o staff do jogador avançaram para estender o vínculo até 2030, informa o portal Nosso Palestra. Que coisa de maluco, hein? O Napoli, que recentemente ofereceu 35 milhões de euros, o Palmeiras recusou e agora o Verdão querendo renovar por mais um ano ainda com o Alan. Atualmente, o jogador ele tem contrato com o Palmeiras até 2029 e a nova negociação prevê a ampliação, como falei para vocês, do acordo por mais um ano, além de um reajuste salarial para valorizar o atleta e reforçar a estratégia do Palmeiras de proteger o forte assédio dos europeus em cima da cria da academia. Provavelmente essa multa vai ser elevada ainda mais. Dona Leila Pereira não demonstra qualquer interesse, segundo o portal Nosso Palestra, em negociar o jogador em 2026, nem mesmo nessa próxima janela de transferências no meio do ano, considerada a principal do mercado europeu. Internamente, o menino Alan é visto como uma peça muito importante do elenco alviverde e um atleta com grande potencial de crescimento, lógico, também financeiro aos cofres do Palmeiras. Que coisa de louco, né? Eu acho que esse é o jogador que mais tem potencial para colocar grana no Palmeiras neste ano de 2026, mas pelas notícias que são soltadas na mídia, tanto aberta quanto na escrita, e aqui também pelos influenciadores, é que o Alan deve renovar com o Palmeiras. Pelo menos a Leila quer isso. Vamos ver se o jogador quer permanecer. Porque assim, uma coisa é o Palmeiras querer, outra coisa é chegar uma proposta de um Liverpool da vida, de um Barcelona, de um Real Madrid oferecendo 35 milhões de euros, o moleque chegar e falar, quero ir pra lá, aí não tem como segurar. Realmente tem esses dois lados da história, mas a diretoria do Palmeiras planeja manter o menino por aqui. Vocês manteriam? Vocês venderiam? Se vocês venderiam, qual o valor que vocês gostariam de receber pelo Alan? Tô curioso para saber, postem aqui nos comentários. E agora o pessoal vai me bater, né? Os palestinos vão me bater, já é a terceira vez que eu vou falar sobre a recuperação do Paulinho. Tá uma novela desgraçada. O torcedor do Palmeiras não vê a hora de ver esse atleta dentro de campo e teve uma nova atualização. Cada jornalista fala uma coisa. Trouxe para vocês recentemente a história do Facincani. Ele falou que o Paulinho poderia voltar ainda na metade de março. Depois veio o Paulinho ainda falando que retornaria após a data FIFA. Mas tem uma reviravolta nessa história e uma reviravolta que vai deixar o torcedor maluco, hein? No último domingo, dia 8, vocês sabem, né? Palmeiras comemorando lá, Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. O Paulinho, ele esteve presente no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, famoso Jorjão, para comemorar com o Palmeiras o título estadual. O atacante segue em recuperação de uma cirurgia na tíbia da perna direita, uma cirurgia bem complicada, procedimento que foi realizado em julho de 2025.
Contudo, o jogador ainda não tem prazo para voltar aos gramados. Ele disse na ESPN que o seu retorno aconteceria depois da data FIFA e garantiu que já teria começado a transição física, e eu repercuti isso com vocês, fiz vídeos curtos aqui no canal do Palmeiras, joguei aqui para outras mídias que eu tenho, Instagram, TikTok, Facebook, eu já mandei todas essas informações para frente que são verídicas, que o próprio Paulinho falou que retornaria, e de fato ele tem essa vontade. Você olha, é nítido que ele tá com vontade de entrar em campo e vestir a camisa do Palmeiras. No entanto, Palestrino, as informações apuradas agora por outro jornalista chamado Danilo Lavieri, que é muito conhecido e sabe muito de Palmeiras também, e até do PVC lá do All Sports, eles revelam que a volta do jogador está mais longe do previsto. Segundo informações de Lavieri e do PVC, o jogador ainda não iniciou o trabalho de transição física, contrariando a própria fala do próprio jogador na comemoração lá do Palmeiras no Paulista. O Verdão, segundo o Lavieri e o PVC, prevê que isso só vai acontecer a partir da próxima semana, ou seja, dele entrar em transição física. O atacante já fez alguns trabalhos com bola, mas não cumpriu todos os requisitos para estar em transição física. A tendência é que ele só fique à disposição no começo de maio ou no fim de abril, contrariando a informação do Felipe Facincani. Facincani falando que ele poderia voltar agora, data FIFA, né, após a data FIFA. O Paulinho veio e falou que poderia voltar mesmo. E aí o mais tardar, segundo o Facincani, era no dia 1º de abril. Que gerou aquela gozação de alguns palmeirenses aqui no canal. Então é mentira, que não sei o quê. E agora o Danilo Lavieri dizendo que o prazo ele é bem mais estendido que isso. Final de abril, começo de maio. Eu já tô como alguns por aí, cara. Agora eu só vou começar a acreditar quando o Paulinho de fato colocar o pé no gramado, porque tá difícil. Cada jornalista fala uma coisa, ninguém sabe ao certo quando que esse atleta retorna. O fato é que quanto mais ele demora para voltar, a pressão aumenta, tanto para cima dele, quanto para a comissão técnica, quanto para a dona Leila Pereira, que ano passado categoricamente falou que não contratava jogadores para departamento médico. E ela contratou o Paulinho, e tá aí o Paulinho, ó, lesão, recuperação e nada de voltar aos gramados. Situação que vai frustrando o torcedor dia a dia que se passa. Quero saber muito a sua opinião sincera sobre isso. Eu procuro sempre trazer os fatos concretos. Quando tem um jornalista que fala que ele volta tal dia, a gente divulga e repercute por aqui. Se aparece outro e diz uma informação ao contrário, eu também trago aqui no canal para vocês. Certamente a gente já está bem cético com essa situação e só vai acreditar quando o homem de fato colocar os pés em campo. E agora vamos falar da notícia mais badalada para mim. Minha opinião, é a informação mais badalada que nós temos para repercutir com vocês nessa quarta-feira. O jornalista Felipe Facincani, ele entrevistou o Marcos Borim, diretor de Relações Institucionais do Palmeiras, um cara muito próximo da dona Leila Pereira no comando ali da diretoria. E esse Marcos Borim, Palestrino, ele confirmou que tem negociações avançadas por 2 reforços que devem chegar após a Copa do Mundo. Um deles é muito conhecido por nós, muito repercutido por aqui, é o Nino Zagueiro. Atualmente, Zenit da Rússia, todo mundo sabe, com uma negociação estimada entre 12 a 15 milhões de euros, falou o Marcos Borim lá no Link Sport Clube, dando entrevista pro Facincani. O Borim destacou também, Palestrino, que apesar do alto custo, Nino é considerado pelo Palmeiras um zagueiro de elite, que chega para resolver problemas defensivos do Palmeiras. O negócio, segundo o Borim, deve ser fechado para o meio do ano, certo? Agora você tá sentado? Vamos falar de um outro cara aqui. Fabinho não foi esquecido pela diretoria do Palmeiras. Fabinho volante atualmente no Al Ittihad, sendo o principal alvo do Palmeiras para a posição de camisa 5. Alguns aí vai ser pego de surpresa, mas quem assiste o canal não é pego de surpresa. Eu já falei para vocês que o Palmeiras não desistiu do Fabinho em vários vídeos aqui no canal. E segundo o Marcos Borim, Palestrino, o Palmeiras já fez uma proposta direta ao atleta e a recepção foi
positiva. Lembra que eu trouxe um vídeo aqui no canal, se puder eu vou deixar aqui nos cards para vocês, informação do Facincani dizendo que a família do Fabinho não está satisfeita em permanecer na Arábia Saudita decorrente aos problemas de guerra acontecendo entre Israel, Irã, Estados Unidos, é bomba pra cá, é bomba pra lá. Família não está confortável na Arábia, então isso está pesando muito ao jogador para tomar uma decisão e sair fora do Al Ittihad. Ele não recebeu nenhum tipo de proposta da Europa, falei para vocês que esse era o plano A do Fabinho, voltar para a Europa, não tem proposta nenhuma, o Palmeiras está se aproveitando disso para tentar avançar em uma negociação. E segundo o Borim, ele afirmou o seguinte, ó, o Palmeiras já fez essa proposta direta, o Fabinho já acatou isso de uma forma positiva e as conversas estão encaminhadas para a chegada do jogador após a Copa do Mundo. Isso é informação do Marcos Borim, diretor de Relações Institucionais do Palmeiras. Ele revelou essas coisas lá no Link Sport Clube em entrevista com o Facincani. A diretoria do Palmeiras, segundo ele, utiliza a estrutura, os títulos recentes e o projeto esportivo do Palmeiras para convencer o jogador a retornar ao Brasil, apesar dos altos salários praticados lá no exterior. Para mim, essa é a informação mais relevante que nós temos nesta quarta-feira sobre Sociedade Esportiva Palmeiras. O Nino, para mim, deve chegar, a não ser que aconteça um hecatombe, o Nino deve chegar no Palmeiras. Isso aqui agora é opinião, né? Tô dando essa opinião com base com várias coisas que a gente vê na mídia sobre o zagueiro Nino e também vou falar para vocês. Esse negócio do Fabinho, cada dia que passa, tá esquentando. Alguns palmeirenses vão gostar, que é o meu caso. Eu acho que é um excelente nome para preencher essa lacuna no meio de campo. Outros palestinos não vão gostar. Vão achar que a gente deveria ir atrás de um jogador mais jovem, como o próprio Danilo. Já falei também que eu preferi o Danilo, tá? Em vez do Fabinho. E ó, pessoal, eu tava aqui gravando e eu lembrei de um detalhe aqui. O Botafogo saiu fora da Libertadores, foi desclassificado para o Barcelona de Guayaquil dentro do seu próprio estádio. Isso é bom pros business, hein? Será que a dona Leila tá olhando esse negócio aí? Botafogo saiu fora, vai perder receita. Quem sabe agora esse negócio facilite e tenhamos novidade a respeito do Danilo, hein? Vamos deixar só esse adendo aqui para vocês. Bora voltar pro vídeo aí. Mas o Danilo é um negócio complicado com o Botafogo. O Fabinho, ele pode assinar um pré-contrato, cara. E o Palmeiras não vai gastar dinheiro nenhum. Só combinar salários com o jogador e aí tudo topado, as duas partes assinam, o cara é jogador do Palmeiras. Não tem nada assinado ainda, mas segundo o diretor do Palmeiras, já tem proposta na mesa. E o Fabinho parece que deu aquele sorriso de canto de olho. Falou assim, olha, parece que o caminho para minha vida é esse mesmo. Vamos aguardar para ver o que acontece no futuro. Atualizações você já sabe que você pode acompanhar aqui no canal Notícias Meu Verdão. E dessa forma eu vou me despedindo de vocês nessa edição de quarta-feira do seu canal, acredito, predileto Notícias Meu Verdão. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, você é novo por aqui. Muito prazer, meu nome é Leandro Rodrigues, estou todos os dias aqui trazendo atualizações sobre o nosso Alviverde Imponente. Quer dizer, quase todos os dias. Tem um dia ou outro que às vezes a gente não traz vídeo no canal para resolver algumas questões particulares. Vou indo nessa, não esquece do like também que ele é muito importante. Eu volto num próximo vídeo quando surgir notícias do Palmeiras. Uma quarta-feira abençoada a todos vocês que me assistem. Volto numa próxima. Avante palestra!